Eu vou começar pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória, porque eu te conheci, a gente fazia pesquisa clínica junto, né? Você é neuroradiologista de formação, e agora você é responsável pela inteligência artificial do Albert Einstein. Então, tivemos aí um trajeto, né, de lá para cá. Foi um trajeto um pouco natural, né, de certa maneira, porque desde que eu trabalhava com pesquisa, a gente trabalhava com a parte de quantificação e ciências exatas, né? Uma parte dos meus alunos eram na verdade, ou matemáticos, ou físicos, ou engenheiros, né? Alguns médicos, claro. Mas aí esse trajeto nós eu comecei primeiro no Instituto do Cérebro, depois na parte de imagem, ajudei a começar a organizar as pesquisas de imagem, depois fui para a de Big Data e Inteligência Artificial do Einstein. Hoje eu estou numa área que é dados globais e tecnologias avançadas do Einstein, né? Mas foi uma trajetória mais ou menos natural, porque eu sempre gostei de quantificação, né, e lidar com a parte de mais possível de tangibilizar o que a gente tem na medicina, né, trazer um pouco mais para a parte de abordagens com cálculos, né. Então a gente usa muito computador, então foi natural trabalhar com inteligência artificial lá desde 2012, né, que tem uma publicação aqui do Einstein sobre análise de imagens de ressonância magnética da Mariana, que já usava a tecnologia de Support Vector Machines, que é um tipo de predição, né? Isso, acho que a publicação é de 2012 do Einstein. E, então, assim, é um processo que, pela curiosidade mesmo, né? Você vai acabar juntando as coisas, é uma abordagem, digamos assim, não tão convencional da medicina, mas é olhar para a biologia de sistemas de maneira quantificativa, né? E para isso, para você entender esses dados, você precisa de computador, e aí as tecnologias de análise de dados foram evoluindo, passamos pelo boom da IA, né? Dos modelos fundacionais, que a gente está vendo cada vez mais ficar expandidos. E agora a gente está à procura de novas formas de lidar com essa informação, né? Você acha que a radiologia foi um dos grandes pontos de início do casamento medicina com inteligência artificial? Porque faz Eu acho que muita assim, diferença, né? e eu acho que áreas tecnológicas tendem a ter mais esse espaço de interface ampliado, né, entre as exatas e a medicina, né? Medicina nuclear, ainda na década de 50 trabalhava com retificação, né, era detecção de fótons que chegavam num detector. Era aquele contador Geiger mesmo. Se chegava um fóton radioativo, ele dava um blip. E esse é o princípio de formação das primeiras imagens, né, usando iodo radioativo, né, lembrando da fisiologia, a tireoide capta iodo. Então, essas ideias são antigas pra caramba, né? E por que você falou de imagem? A imagem também tem uma característica específica no caso de modelos de machine learning, inteligência artificial como um todo, porque as imagens digitais são números, né? Então, se lembrar, cada pontinho que vocês estão vendo aqui da minha imagem mexer, é um número que está mudando numa memória do computador. Depois é colocada para ter um brilho específico num espaço que é a tela que vocês estão vendo agora. Isso é um número. Então, naturalmente, isso é bastante tratável, né? E a gente começou a entender, com ferramentas mais sofisticadas, o que significavam as imagens médicas, né? Se tinha algum diagnóstico passível de ser feito lá. E essa história toda começou com as redes convolucionais, né? Aí no final da década de 90, começo de 2000, essas redes começaram a ser mais vistas, e depois de 2005, 2010, isso ficou muito mais fácil de ser feito. E aí a gente entendeu que, por exemplo, a detecção de faces, né, é uma característica que a gente achava que era muito mais, digamos assim, difícil, e quase até inatingível. Hoje ela é muito mais precisa, rápida, feita por um algoritmo do que por um humano, né? Hoje, principalmente detecção de microexpressões faciais, tem algoritmos Isso. validados já, né? E você, É. você sempre deu a aula no nosso curso Ciência Comportamental Aplicada à Adesão e Engajamento, sobre tecnologia, inicialmente Big Data, né? Uhum. A coleta de informações em grande quantidade, ajudando na clínica e ajudando na adesão do paciente, né? Agora, nós vamos ter uma aula sua de inteligência artificial na saúde. Eu já imagino que
parte do que você trazia nas aulas anteriores vão estar presentes nessas aulas, porque, como você mesmo falou, você e o Einstein são pioneiros no uso da inteligência artificial aqui no Brasil, né? Você falou de publicações de 2010, 2012. Por É, mexer com neuroradiologia também, depois Big Data, né? O que que você vê hoje como o que que a gente tem de inteligência artificial na prática que ajuda na saúde, na prática clínica do profissional da saúde de concreto? é, é, bom, nós começamos, como você falou, muito cedo, né? Bem, ainda 2008, talvez. Como eu falei, essa é uma trajetória antiga. O que que eu pretendo fazer? Eu sempre gosto, né, de participar desse curso. Gosto muito de conversar com vocês, porque permite você olhar para informações não estruturadas, né? Som, áudio, vídeo, né? Então, eu vou falar assim um pouquinho do que a gente, um pouquinho da jornada, mas eu vou focar numa forma que antes era um conceito mais difícil, agora está se tornando mais concreto, que é a ideia de simulacros, né? Que é uma palavra de português para digital twins, né? Em outras palavras, você reproduz uma pessoa no mundo virtual, né? É claro que hoje a gente tem mais capacidade que no passado, mas está muito longe de literalmente copiar uma pessoa para dentro do computador. Não é isso. Mas vou falar um pouco de simulação de órgãos, de como que a gente consegue, baseado em mais de milhões de exames, simular um coração normal, um coração doente. Vou falar um pouquinho de como o que a gente usa hoje na base genética ou multiômica, né? Não é só o RNA, o DNA, as proteínas, o metabolismo, mas também a interação disso com o mundo ao redor do indivíduo, né? Então, como é que isso pode ajudar a gente a entender, por exemplo, como que poderia evoluir uma doença que ele tenha, uma doença crônica, dadas as características de comportamento dele. E a ideia de digital twins, né, os simulacros, é porque se torna mais concreto, né? Você vai olhar na tela do computador as tuas imagens, as imagens de dentro do teu corpo, mas com uma possibilidade de interação que, como é que vai ser meu coração daqui a 5 anos, né? Que essa é uma das ideias. Como é que possivelmente vão estar, né, as minhas funções endócrinas, né, em termos de metabolismo, como é que elas devem evoluir. E tudo isso é uma ideia, nunca é uma verdade, não é bola de cristal, eu sempre falo isso. Mas dá uma boa noção de como é que a gente está se cuidando agora e o que que posso fazer para mudar um cenário que eventualmente pode ficar melhor no futuro. Mas é trazer para você numa tela como que está o seu organismo, né, e como é que ele poderá estar no futuro, esse é um desafio, como eu disse, mas a gente já começa a ver várias aplicações nisso. E óbvio, para fazer isso eu preciso do quê? Muitos dados e inteligência artificial. Então a base desse processo ainda é uma evolução do conceito de Big Data e inteligência artificial, mas é cada vez mais fácil da gente agora ser mais sintético e colocar isso num cenário mais prático. E que é uma nova forma de falar de medicina de precisão, né? Uma nova forma de falar de medicina personalizada. E mais uma vez lidando com variáveis que não são estruturadas, né? Por exemplo, o que a gente leva em conta é hábitos alimentares, né? Hábitos de práticas de exercício, né? O cuidado mental. Tudo isso pode e deve, né? Ter uma repercussão, por exemplo, como funciona determinada parte do teu corpo, ou como determinada parte do seu metabolismo vai ser modulado. Então, essas ideias passam a ser, de novo, alimentadas pelos dados do indivíduo, né? Então, você vai carregar o genoma da pessoa nesse digital twins. Você vai carregar os últimos exames de acompanhamento de laboratório, de imagem desse indivíduo e principalmente, talvez, as últimas informações que a gente tem sobre como é que está o comportamento, né? As atitudes desse indivíduo. Isso também pode ser carregado no modelo. Vamos ver como é que essas coisas funcionam no futuro. Eu vou falar um pouco mais sobre essas possibilidades. Eu, como médico, pratico assistência, sou médico clínico, sou especializado em medicina comportamental, então a parte comportamental para mim importa demais. Entendo pelo que você está falando que sim, vai ser muito útil para nós que damos assistência, profissionais da saúde que trabalhamos com pacientes, para ajudar, para ter melhores resultados. Tudo que você falou, a associação com a medicina genômica, porque de fato ajuda bastante, e principalmente a questão de ajudar em comportamento, porque nós que trabalhamos com ciência comportamental em saúde, a gente diz que a verdadeira inovação é gerar adesão e engajamento nos pacientes, né? É, Porque a gente tem cada vez mais
recursos espetaculares para oferecer, sejam humanos, acadêmicos, tecnológicos, técnicos, né, do ponto de vista de medicina, mas depende do paciente usar para ter resultado, né? É, E pelo que você está falando, a própria inteligência artificial, eu já tenho visto em algumas plataformas, alguns aplicativos, acaba ajudando a gente a promover mudança de comportamento, né? Eu estou dando é uma assistência. ferramenta, né? É, E a gente sabe que comportamento é super complexo, mas, de novo, são tijolinhos que vão nos ajudar. Quando eu comentei alimentar um modelo virtual individual, né, de um paciente que está na sua frente com as informações de comportamento, pode ajudar a pensar cenários possíveis, né? Como esse indivíduo lidaria com uma perda, né? Ou com um resultado ruim de um exame, dado que ele tem uma doença crônica. Quais são as alavancas que a gente pode puxar para que esse indivíduo faça melhor o que é indicado como uma prática para o bem-estar dele. Como o médico já faz isso, ele conhece o indivíduo, a gente sabe que nós temos a nossa experiência, né, e a nossa habilidade de lidar com outro ser humano. Mas às vezes algumas dicas podem ajudar, né? Por exemplo, traduzir talvez em um aspecto, digamos assim, de algumas dimensões comportamentais, qual que é aquela que ele tem mais propensão a ser aderente, né, a uma terapia proposta, seja, sei lá, utilizar medicamento, que é o mais comum, mas também mudar hábitos de vida, que geralmente, como você acabou de falar, são super importantes e difíceis, né? Mas vão ser ferramentas de apoio, né? Continua sendo muito centrado, a gente sempre enfatiza isso, né? Nós nunca devemos delegar a essência humana para uma ferramenta. Então, o IA não é algo que vá, de certa maneira, ser colocado no lugar de uma interação humana. Eu não acho que isso seria muito bom, mas pode ajudar bastante e deve, né, contribuir bastante para que a gente tenha os pacientes mais saudáveis. pois é, nós tivemos agora no Einstein um evento com o pessoal da Universidade de Tel Aviv, né? Você estava lá, Uhum. você Isso. foi host desse evento e também do evento de tecnologia, inovação e inteligência artificial recentemente lá no Einstein. Você organizou esse evento, inclusive, né? E eh, eu acho que, além da inteligência artificial ajudar modelos de comportamento dos pacientes e nos ajudar a mudar, mas também a própria ação do profissional da saúde com relação Isso. ao paciente, né? Que é o tema principal do nosso curso, como que a gente aborda o paciente, o relacionamento, a comunicação e principalmente como que a gente entrega abordagens que promovem mudança de comportamento. A meu ver, a inteligência artificial vai ajudar, já está ajudando, né? A gente está Porque, trabalhando agora é, com jornadas, e aí a gente usa é, ferramentas diferentes que se baseiam em Big Data e inteligência é. artificial, né? Porque tem um aspecto prático, que são as atividades do dia a dia, né? Redigir um resumo, comparar resultados de exame, isso já tem um apoio crescente de ferramentas de IA, né? De maneira que seu dia a dia se torne mais palatável. Mas nós estamos falando aqui de uma dimensão que ajude, né, a contribuir com informações contextualizadas para a conduta mesmo, né, daquele paciente que você está vendo. E isso é um pouco, digamos assim, mais desafiador, né, até por questões aí de necessidade do profissional se adequar e fazer a curva de aprendizado, porque essas ferramentas elas também erram, aliás, erram bastante. Então você tem que saber como usar, em que momento, em que contexto lidar com isso. Como os resultados de exames, que a gente sabe, tem resultados de exames falsos positivos, que a gente pede teste laboratório, tem que repetir. Tem terapias que não funcionam, você tem que usar outra. Então, lidar com a inteligência artificial com uma bagagem de experimentação vai ser importante, né? E criar ferramentas para esse profissional se conectar a esse mundo é uma tarefa que acho que não só as faculdades, os hospitais, os órgãos, as entidades de classe, né? Sociedades devem se preocupar, porque essa realidade vem mesmo. Cursos como esse que vai ajudar muito, eu acho, a abrir o leque aí de possibilidades e para as pessoas se interessarem e irem atrás e procurar esse conhecimento de maneira, digamos assim, proativa, né? Muitas vezes a gente fica esperando quando é que eu vou ter. Eu acho que vai ser uma boa ideia as pessoas já experimentarem por si mesmas essas ferramentas. Muitas delas são de domínio público, algumas estão
recomendadas em sites, né, em entidades de classe, como eu falei, Sociedade Americana de Cardiologia, em endocrinologia, todos têm ali uma série de ferramentas de IA que vocês podem começar a testar, né? E acho que esse lado vai ser muito importante, porque cada um de nós é responsável pela sua educação médica continuada, né? Como diz o outro. Então, a prática nossa depende dessa atualização. E IA não é nada além de uma ferramenta pouco diferente, mas muito boa para a gente melhorar a nossa prática. Em última análise, levar melhor assistência para o paciente. E eu diria até, viu, Marcelo, que em certa extensão, se a gente não fizer isso, a gente não está levando melhor para o paciente já, né? Então, tem paciente que poderia estar beneficiado e não está, talvez, porque a gente não teve essa curiosidade, ou mesmo posicionamento de ir atrás do que essa IA pode fazer na minha prática, nos casos que eu cuido. E, de novo, sempre com esse cuidado de procurar ferramentas que têm adoção responsável, né? Que não seja uma coisa novidadeira. Mas, também um trocadilho, medicina baseada em evidência não vai dar certo, tem que ser em evidência. Em outras palavras, tendo evidência para o uso e tem, você deve se preocupar em como se preparar para adotar essas soluções, né? Eu concordo. Inclusive, hoje tem ó, uma questão na área médica que não é mais nem sobre se a gente deve trazer para o paciente as novas ferramentas. Eu concordo com você, a gente deve, porque bem usadas elas vão ajudar. Mas como que a gente faz para levar essas ferramentas para todos os tipos de pacientes? O que eu quero dizer? Nível socioeconômico, geográfico, pacientes que têm mais acesso à medicina privada ou menos medicina pública. Então, a gente tem uma heterogeneidade no Brasil e no mundo, né? De É. pessoas, de indivíduos e cidadãos. Alguns vão ter mais facilidade de acesso às novas ferramentas, Uhum. outros vão levar um tempinho a mais. Então, hoje são discussões até bioéticas, né, discussões na ordem da bioética médica. Como é que a gente faz para ampliar o alcance? Isso. Né? E aí, dentro disso, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu dou assessoria para algumas plataformas que usam, de certa forma, IA. Uma delas é voltada para a mudança de comportamento do próprio paciente, né, do consumidor final. Ela vem de uma empresa chamada Runa Habits, é uma jornada em que a inteligência artificial, através de chatbot, acompanha a pessoa, e a gente tem visto, depois de 60, 90 dias, mudanças de comportamento, hábitos, né? Atividade física, alimentação, lazer, controle do estresse, sono, sustentados. Por outro lado, eu dou assessoria para uma empresa que trabalha com um aplicativo que chama Ego to Save, que, através de expressão microfacial, com um algoritmo validado, lê a tendência do humor daquela pessoa e consegue predizer ah, pacientes que estão em tratamento para psicopatologia, recaídas, pioras, ideação suicida e outros desfechos mais graves, mas também consegue predizer o indivíduo que não tem psicopatologia, como é que está indo o humor dele, como é que está indo o estresse, o bem-estar. E você tem Uhum. aplicações para ambos, corporativas muito legais também, e para instituições de saúde e para instituições de ensino. Só que a gente vê hoje o seguinte, é, esses aplicativos eles fazem parte de um rol de aplicativos que tem todo o embasamento científico, estudo de segurança, validação científica. A gente sabe que 2% só dos aplicativos de saúde no mundo tem o selo, o aval das instituições regulatórias, né? Por exemplo, no caso, a Anvisa. Então, a gente tem muita Uhum. coisa por aí acontecendo sem controle, sem Uhum. embasamento. Você acha que no futuro próximo, viu, Edson? A gente vai ter na graduação dos cursos de saúde, por exemplo, medicina, psicologia, aulas ou matérias voltadas para novas tecnologias e ajudar o aluno a saber usar adequadamente e levar para os seus pacientes, ou estamos longe disso ainda? Não, eu acho que, vamos lá, primeiro um comentário geral, acho que você citou muito bem. É, Nós devemos adotar soluções que estão, pelo menos, né, aprovadas pelos órgãos regulatórios.
no caso do Brasil, você citou bem a Anvisa, muito bem lembrado. Ainda assim tem um passo além, né? É lembrar que o que está no rol dos medicamentos aprovados precisa ter a indicação e a prescrição é médica. Então, a prescrição digital, que é um capítulo de ensino que a gente está vendo agora, ela começa a surgir de maneira ainda muito orgânica, não muito organizada nas universidades, em meio às disciplinas, né? Aqui no Einstein, no curso de faculdade, nas faculdades de medicina e de enfermagem, a gente tem uma disciplina eletiva de Big Data e AI em saúde, onde a gente procura levar esse aspecto, trazer o senso crítico e já começar a dar as indicativas de quais são os guias de boas práticas, a gente chama de salvaguardas, né? E delimitar os pontos de aplicação de uma solução como essa. Por quê? O que é diferente? Por que que não é um medicamento, uma IA, né? E por que que não é só um- uma, uma solução de software? Não é nenhuma coisa nem outra. É porque as IAs mudam com o contexto, como você falou. Então, você começou a perguntar sobre o contexto, né? O Brasil grande, né? A gente tem um exemplo claro, alguns algoritmos de detecção de hemorragia intracraniana, eles têm um desempenho muito bom, onde você não tem especialistas. Eles são necessários, eu diria. E eles são completamente inúteis, desnecessários, dispêndio de recursos onde você tem especialista, porque o nível de desempenho deles é abaixo dos especialistas, onde que você tem. Então, essa é a questão da gente entender a desigualdade e o contexto das tecnologias. Elas devem ser colocadas para reduzir, né, se não for possível, eliminar as lacunas, né, de acesso. E, de novo, a boa coisa é porque isso hoje é portável. Grande parte das soluções ela é acessível no celular, né? O Brasil tem 84% das pessoas que possuem um celular smartphone, que tem capacidade de lidar com os aplicativos. A gente ainda tem um profundo desnível, né? A classe E ainda tem muito pouco acesso a essas tecnologias, mas a massa de indivíduos hoje, fenômeno do Brasil, muitas vezes pessoas têm um smartphone, mas não conseguem ter aí a sua casa própria ou tem dificuldades para morar, mas compra o smartphone, é o hábito do brasileiro. Então, isso traz uma ferramenta não só de coleta de dados, mas de comunicação e interação. Então, soluções baseadas em mídias eletrônicas têm uma grande chance de ter um alcance amplo. A questão é as suas políticas feito de maneira judiciosa, assim, no sentido de não fazer um superuso e nem deixar de usar quando precisa, né? Esse é um desafio muito grande em todos os lugares, não é só do Brasil isso, mas lembrar com muita clareza, eu diria, realismo, não é otimismo, é que está na mão das pessoas isso. Então, levar uma solução dessa não é nada complexo, né? Infelizmente, as pessoas usam para aposta, sei lá o que, o celular. Mas tem que lembrar que esse é um instrumento fantástico de disseminação granular numa população como a nossa aqui do Brasil. Então, o exercício está em fazer a difusão desse tipo de solução, né, dentro do contexto de saúde, com soluções aprovadas que passam por todo o rigor científico. Como eu comentei, medicina baseada em evidência, né? Inteligência artificial não é imune aos princípios de qualquer prática médica. Eu tenho que fazer os mesmos raciocínios. A gente demorou anos para desenvolver metodologia científica e de adoção de práticas de medicina, e isso continua sendo válido para a inteligência artificial. Mas, uma vez feito, o desafio em levar isso para as camadas menos favoráveis da sociedade, na minha opinião, parece ser mais de estrutura de processo de educação e treinamento e conscientização do que de tecnologia, de longe. Então, ali a gente precisa trabalhar com soluções de contaminação positiva, em outras palavras, um grupo que usa e tem resultados bons chama outro grupo. Mais do que um programa, né? Que, de novo, a intermediação dessas ações tem que ser governamental, para a gente, querendo ou não, evitar viés de um grupo ou de outro, né? Tem, obviamente, compromisso em gerar aí seus resultados. Mas o governo não, ele deveria olhar e adotar políticas de incentivo para que a sociedade aberta, inclusive as startups, tivessem a chance de contribuir de maneira mais efetiva para aqueles que estão mais precisando, né? Então, o que a gente fala de literacia, né, o letramento digital, é a base, digamos assim, dessas políticas. Deixar as pessoas saberem como fazer uso disso é mais importante do que se preocupar se tem ou não tem a tecnologia. A meu ver, se as pessoas estão sabendo
estão conscientes das possibilidades e dos problemas e das situações de não uso, não indicação, esse é um incentivo muito maior do que você simplesmente aplicar recursos na tecnologia. Invista nas pessoas que elas trarão a tecnologia adequada. Essa é a ideia. Pois é, você falou duas coisas muito importantes: o bom uso, o uso adequado, o uso produtivo e a necessidade, né? Então, eu fiz uma pós-graduação em gestão de sistemas de saúde em Israel em 2000. Telemedicina lá já era usada, já era comum. Por quê? Infelizmente, por causa de guerra, era uma necessidade. E a inteligência artificial, acho que acabou vindo também nesse vácuo. E lá eles desenvolveram ferramentas para o bem, né? Para a melhoria da saúde, salvamento, é, e assim vai. E a outra coisa é o ser humano, o comportamento de novo. Então, a gente vai ter uma aula nesse curso sobre o uso adequado e produtivo das tecnologias, incluindo smartphones, mídias sociais, inteligência artificial, porque hoje a gente tem um mau uso piorando a saúde. Então a gente já tem a adicção, a gaming, a adicção a redes sociais já são classificados internacionalmente como patologias, como doenças, né? Mas ao mesmo tempo a pessoa que tem acesso e usa bem e o próprio profissional ajudando, aquilo ajuda demais. De novo, o equilíbrio no comportamento, né? Uma outra questão, quando você falou de como é que fala? Você, no evento de tecnologia, inovação, inteligência artificial recente, lá que a gente participou, e acho que você coordenou, e falou-se muito de inteligência artificial e robótica. E me pareceu incrível. Eu vejo que as pessoas se encantam. Quando a gente usa na medicina gadgets, né, devices, inventos e equipamentos, aquilo chama muita atenção, às vezes até acaba aumentando a adesão do paciente. Eu vou dar um exemplo. Hoje, para a gente avaliar problemas cognitivos, a gente usa testes neuropsicológicos, que às vezes são demorados, caros, são cansativos às vezes para a pessoa que faz os testes, depois fica aquela ansiedade de ter a devolutiva. E tem um pessoal na Espanha que desenvolveu o ViewMind, que a gente está começando a usar aqui no Brasil, principalmente no Einstein, que é um software que analisa a função cognitiva do indivíduo de acordo com a movimentação dos olhos. Então você usa aqueles óculos tipo 3D de realidade virtual e assim vai. E a gente acredita que aquilo vai aumentar bastante a frequência de indivíduos fazendo as avaliações desse tipo, mais do que as neuropsicológicas. Então, isso é um exemplo, mas a gente viu exemplos muito legais de robôs fazendo em circunstâncias bastante complicadas e difíceis na prática médica, né? Inclusive em cirurgia e emergências. Você tem contato com essa área da inteligência artificial e te parece algo que já é presente e crescente no mundo? Então, ótimo, porque eu também fiquei muito positivamente surpreso com a evolução da integração entre inteligência artificial e robótica. Há 67 companhias só na China. Recentemente eu também fui visitar. Isso, ao lado de algumas experiências com uma cirurgia feita inteiramente por uma IA operando um robô. Isso cresce junto com o conceito que a gente viu surgir aí há 2 anos e agora está muito também na voga, está em foco, são os agentes de IA. Agentes nada mais é do que uma IA, só que em vez de simplesmente responder um texto, que são as generativas que trabalham com modelos de linguagem, ela pode ter uma saída para acionar algum equipamento ou, às vezes, ter uma interação com o mundo real, no caso dos robôs operar, né? E tudo com uma supervisão humana, claro. Mas me chamou muita atenção nesse evento aí, uma cirurgia de troca de prótese de joelho feita completamente por um robô. Procedimentos ortodônticos, né? Também feitos com muito mais precisão, mais rapidez.
E um pouco na linha que você comentou sobre o exame neuropsicológico, o que a gente está vendo aqui é que tudo bem, tendo a validação, né? Se você tem evidências, volto a dizer, inteligência artificial não está imune à medicina baseada em evidências. Se há evidências de que esse procedimento é efetivo, é seguro, ele é eficaz, efetivo e eficaz são parecidos, mas são diferentes. Eficaz, quando a coisa deu certo em experimentos, a gente chama de... Efetivo é quando você põe no mundo e a coisa continua funcionando, né? Então, tem que ter essa visão que é a mesma, muito, nesse sentido, muito parecido com o medicamento, né? A fase um 2 3 4 e eventualmente a fase 5, né? A pós-venda, como se funciona, e a análise do reuso, né? O uso adaptado dessas tecnologias. Então, a gente tem que trazer esse conhecimento que a gente aprendeu para a mesma aplicação. Voltando à robótica, aqui no Einstein a gente tem só as parcerias de pesquisa com as companhias que são feitas, inclusive com a cirurgia, não com a área que eu cuido, mas eu vejo com muito bons olhos que as áreas se preocupem e tragam para si essa ideia de desenvolver soluções de IA e robóticas, né, que hoje estão ainda em nível de pesquisa, mas a interação direta eu não tenho com as companhias de robô, mas o que acompanha é isso, me chama muita atenção a ideia dos agentes, né? É claro que ficava um ser humano com o pé ali num device, se por acaso alguma coisa desse errado, ele levantava o pé, parava tudo, e ele poderia intervir imediatamente. É parecido com a direção autônoma de veículos, né? Onde que hoje você pode ter alguns veículos que são capazes de andar muito autonomamente, mas tem que ter um humano ali do lado. Mesmo em ferramentas de uso em consultório, de apoio em consultório, Né? por exemplo, ferramentas em que o computador grava e transcreve aquilo que está sendo falado, principalmente para que a gente não tenha que ficar olhando para o computador Isso, enquanto o paciente está lá, né? Mas além de gravar e transcrever, já há fornecedores que entregam ferramentas que aquela transcrição já coloca para o profissional da saúde, principalmente para o médico, a, né? da- a informação do jeito que ele precisa, na ordem que ele Hum. precisa, e assim vai. Só que nós É, estamos hoje testando essas ferramentas, isso. né? Elas funcionam muito bem, mas às vezes elas captam uma informação que é de um acompanhante que está lá com o paciente, não tem a ver com a consulta e joga lá. Então a gente é a mesma coisa, a gente está comparando a nossa maneira de fazer anamnese, anotar os dados, com das ferramentas de diversos fornecedores, para a gente chegar uma hora e confiar naquilo, mas a gente também põe o pé no pedal que breca. Isso, é isso aí. E eu quero te E fazer. essas soluções estão ficando mais sofisticadas, né, Marcelo? Você vê não só o apoio no que a gente chama de scribe, né, escrita, né, tradução da linguagem ambiente, né, que também foi um movimento que começou lá atrás, com uma companhia que chama, hoje, Nuance, foi comprado por Microsoft e por aí vai, né, mas também, ao mesmo tempo, caminhou com outras big techs, e hoje ela é quase que uma solução ubíqua, né? Ou seja, prontuários eletrônicos muitas vezes já estão oferecendo como parte do produto, não só reconhecimentos de voz de uma pessoa, que aqui na radiologia do Einstein, se não me engano, a gente usa isso desde 2008, que é digitar laudos, né? Mas também dessa história de registrar uma interação numa consulta, que é o que você acabou de falar. Mas soluções, por exemplo, que traduzem isso e coloquem estruturadamente, né? Traga, por exemplo, código de doenças que a pessoa falou, já recebe, né? Pedidos médicos que podem mais provavelmente ser feitos durante essa consulta, já estão preparados, ou seja, aliviando o nosso tempo, né? Que é aquilo que você falou, em vez de olhar para o computador, olha para o ser humano. A gente está vendo uma profusão muito grande disso, né? E tem exemplos, eu acho, para mim, acho fantástico, inclusive de apoio, né? Com- Gosto muito do exemplo nosso aqui da inovação do Einstein, que é o projeto Sampa, feito lá em Manaus, por telemedicina, onde que durante essa interação, né, entre as pessoas, tem um terceiro, né, a IA dá palpite, entre aspas, ela diz, olha, talvez uma boa pergunta agora seja essa, É, porque isso pode ser isso levando aquilo, ou seja, ajuda você a conduzir, como se fosse um terceiro elemento ali, um grilinho que fica falando para você. Será é, que não vale a pena? E para nós, quem já fez uma consulta com um grilo do lado? Não é comum. Então a gente tem que treinar, né? Você tem que treinar para saber que benefícios pode trazer. Não, não deve ser uma ultra distração, e então exige de nós, né, o médico que está ali atendendo o paciente, criar uma solução própria de como lidar com essas ferramentas, porque pode ser muito interessante. nesse E aspecto, frequentemente esse exemplo do Sampa aqui.
Eu não tinha pensado nisso. Nossa, me ajudou a puxar essa pergunta. Eu até pensei, mas esqueci no meio da consulta. Esse raciocínio me ajudou a pensar em outra coisa, que não foi a IA, mas o que a IA falou ajudou o cara a pensar em outra coisa. Quer dizer, isso passa a ser muito dinâmico, né? Então, essa ideia de ter um agente de IA durante a consulta médica, a conversa com o paciente, é uma dimensão muito nova. Como você acabou de falar, tem cheio de armadilhas, mas parece ser muito interessante a gente explorar. E como a gente está vendo, tem uma miríade aí de soluções sendo propostas para o que a gente chama de Ambient Recognition, que é o nome chique que eles dão, né? Reconhecimento do ambiente, mas que tem um lado muito prático, evitar a gente ficar muito tempo anotando, sai da consulta, tem que anotar, ou na hora da consulta tem que anotar. Só isso já é um baita ganho, só isso eu já acho fantástico, mas também essas outras dimensões, né? De preparar documentos, já deixar tudo pronto de maneira que terminou a consulta, você só tem que checar. Aliás, eu não deveria falar só, você tem que checar, necessariamente, É, porque e você é o responsável, né? Você é é, sempre o médico, é o humano que está ali, que se responsabiliza pelo ato, é um ato médico, não é um ato de uma IA. Pois é, porque são recursos, são features, né, É, das ferramentas, né? E eu concordo com você. Esse é um recurso inteligente que ajuda, avisa, lembra. Nesse aspecto, eu gosto da nossa plataforma, o Cockpit lá do Einstein, que integra agora telemedicina com prontuário eletrônico e assim vai. RH E é Story, né? legal, tem o History, né? De repente, Isso. você clica lá, você consegue ver todos os antecedentes de exames dos pacientes que antigamente se tinha que procurar, entrar em por diversos canais de informação, às vezes você só ia ver e dar uma devolutiva no retorno, e ali está na sua mão, né? Eu queria aproveitar, bom, primeiro te agradecer, porque eu sempre falo que além do seu brilhantismo, você é uma pessoa do bem e generoso. Nós estamos no domingo, fim de tarde, no Dia das Mães, e você está aqui me ajudando a trazer informação para as pessoas. Imagina. Você é a melhor fonte de informação sobre IA hoje no Brasil, talvez no mundo, a meu ver. Além disso, você Você é recentemente, muito meu amigo, a meu ver. mas não Eu acho deixa de que ser a pura verdade. Eu estou me sentindo super privilegiado de ter esses minutos seus aqui. E passou um trecho de uma entrevista do programa Fantástico da Rede Globo com você recentemente, em que se falava de computação quântica. Uhum. Computação quântica, você falou de bits, né, uns e zeros, e a computação quântica vai mudar um pouco isso daí. Vai. Você acha que essa é uma tecnologia que vai impulsionar muito a inteligência artificial? Não, acho que primeiro, não é uma coisa tão imediata, a gente não sabe exatamente quando vai acontecer, mas pelo volume de recurso investido, pode ser a qualquer momento ou pode demorar 10 anos. Esta, infelizmente, é a verdade, não tem nenhuma precisão nisso. Mas não é indissociada, né? A gente hoje usa IA para programar códigos quânticos. A gente já pode escrever códigos para um computador quântico que ainda não existe, é o que a gente está investindo agora, tentando buscar aplicações aí na medicina que possam ser endereçados por um computador quântico. Mas está junto com IA, viu, Marcelo? Não, não vai dar para a gente fazer essas programações assim tão facilmente quando a gente tem a ajuda de uma inteligência artificial para escrever código. É a mesma que a gente usa hoje para escrever os próprios códigos de IA. Hoje, quando a equipe de ciência de dados desenvolve uma solução aqui no Einstein, ela frequentemente usa uma IA para escrever os códigos e ela tem que trabalhar em conjunto com a IA. Como você vê hoje o uso, por profissionais da saúde de inteligências artificiais, do tipo chat GPT, ou mesmo as inteligências artificiais que hoje você tem acesso via Google, até em sites de compras, vou dar um exemplo, o Mercado Livre hoje tem uma inteligência artificial, quando você faz uma pergunta sobre um produto, que inclusive pode ser um produto médico, né? Eles também comercializam. A inteligência artificial responde antes de mandar para o fornecedor ou vendedor parceiro. E eles se baseiam nos comentários de outras pessoas que compraram. E se você não está satisfeito com aquilo, você pede para enviar a pergunta para o fornecedor. Chat GPT tem coisas que, por exemplo, eu já usei a função gratuita, né? Fazer alguns cálculos, por exemplo, você falou de cálculos. Funciona muito bem, mas a gente sabe que a gente precisa tomar algum cuidado, porque acredito que a tendência para o profissional ou para o paciente é tentar se basear
totalmente na inteligência artificial e achar que ela vai trazer a resposta pronta e confiar 100% naquilo, não é? Nós acabamos de falar agora que ainda o ser humano, o profissional, ele tem soberania e ele deve ah, atuar com olhos críticos, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Mas a tendência é que a gente use cada vez mais. Como é que você vê o uso dessas ferramentas pelo profissional? Paciente numa ferramenta que não é preparada para isso. Isso está, inclusive, no site da OpenAI, que faz o chat GPT, no Google Gemini, e não tem nenhuma dessas soluções aprovadas para uso, né? Abertas para uso, né? As soluções, volto a dizer que tem aprovação da Anvisa, elas já têm pelo menos o crivo, né, de ter uma legislação que diz que ela pode ser usada. Agora, como ela é usada também não é regulamentado. Então, tem que lembrar vários níveis aí. O que a gente fez no Einstein, dentro do H-Story, é criar uma curva de aprendizado, né? Que se você usa, você sabe que tem um disclaimer ali, está dizendo, a gente sempre colhe opinião, e a ideia é que você use essa solução sempre fazendo a curva de aprendizado e trazendo informação sobre como é usado. O uso é rastreado no Einstein, a gente sabe cada prompt que é usado, quem usou, de que computador usou e como é usado, isso também está informado lá. Até para a gente já saber qual o tipo de pergunta que as pessoas querem fazer. E, ao mesmo tempo, avaliar a performance. Hoje a gente mede o nível de alucinação, de ludibriação, que é outra forma das IAs trabalharem, e que são soluções que a gente, desculpa, são resultados que a gente não quer, nenhuma das duas. O nível é bem baixo até agora, mas porque está numa solução no contexto, ela trabalha com quantidade de dados limitada e por aí vai. Ou seja, tem que ter um cuidado para envelopar o uso de soluções como o ChatGPT, e ainda assim ser uma solução com uma curva de aprendizado. Mas, volto a dizer, se a gente não criar essa aprendizagem, se a gente não usar, aí que nós vamos estar muito mal, né? Já o uso público é outra coisa. Você tem que ter uma sensibilidade para fazer perguntas que são genéricas e que, de certa maneira, você saiba julgar a resposta. Como diz o outro, é a arte de perguntar sabendo do assunto. Não deixe essa resposta, fazer uma pergunta fora da sua área de conhecimento. Depois que vocês fizeram a pergunta, obter a resposta, cheque. Então, ó, saber o que que eu estou perguntando, pelo menos o tema. Obviamente, se eu sei a resposta, eu não vou perguntar. Mas saber o tema, e depois de saber o tema que você está perguntando, avaliar se a resposta é pertinente ou não e checar a resposta. Não fazer perguntas sobre temas que você não conhece, principalmente medicina, é um erro. Porque você não vai saber. É muito convincente o texto, super convincente, né? Porque ela foi feita para dialogar. Ela foi feita para gerar linguagens humanamente plausíveis, quase que indistintas de outro humano. Então, assim, é muito difícil, né? Você saber se aquilo é uma alucinação ou não, se você não conhecer do assunto, e além disso, checar. O exemplo típico são as referências que a gente recebe, referência científica, né? Peça, né? E por último, né? A dica que eu dou para qualquer interação, não só com a medicina, é saber como fazer a pergunta, o famoso prompting, né? Como fazer a pergunta. Então, assim, a visão, se eu puder dar um conselho, é que use, por favor, mas saiba usar. E por que o por favor? É porque não vai funcionar se a gente evitar o uso, se a gente não entender do que se trata. É muito difícil num diálogo que nem esse aqui explicar o que que é, até você começar a interagir. E depois você vai começar a aprender várias coisas. Por exemplo, manter uma interação sobre o mesmo tempo com uma IA é muito mais provável que ela vai gerar soluções não boas, ou seja, vai alucinar. Então, as primeiras interações costumam ter menos alucinação. Isso é outra tendência que a gente conhece de todas as IAs, né? Trabalhar, volto a dizer, com IAs, se for interagir com IAs, as IAs interativas, conversacionais que a gente fala, tem que também lembrar que você precisa ter um treinamento, entender qual é aquela IA, como é que ela foi feita. E por último, se ela está sendo oferecida, volto a dizer, igual ao Einstein, no ambiente de protegido, seguro, treinado, onde a informação não sai da instituição, ela está lá dentro, todo o arcabouço foi feito por uma equipe que garantiu que tivesse lá, seguindo as medidas da LGPD, privacidade e segurança, ali você pode se desenvolver e deve desenvolver o máximo possível as suas curiosidades. Fora, não é uma boa hora para você fazer. O que que acontece se eu mandar o meu dado? Ah, é o meu dado mesmo. De repente, no seu dado tem coisa do seu médico e você está expondo o seu médico. Não está expondo só você. Tem informações que a gente volta a dizer que a gente não sabe muito bem como elas funcionam. E cá entre nós, a internet pública é pública. Eu gosto de falar essa analogia.
Quando você interagir com qualquer solução pública, qualquer, seja o GPT, seja o e-mail, mandar um e-mail, é que nem se colocar no outdoor do mundo. Aliás, colocar em outdoor em todas as cidades do mundo, porque é visível e é detectável. Não tem muita facilidade, digamos assim, de perceber que é difícil você entronizar o conceito. Parece que é só você e a tela. Não é, é você e o mundo. Então, muito cuidado nessa hora. Mas é isso. Acho que assim, lidar com soluções públicas com muito cuidado, procurar soluções específicas. E aqui a gente está falando da IA GPT, né, que você falou, generativa, interativa, conversacional. Já as IAs focadas, aquelas que são modelos de predição, elas não têm essa interação, elas são menos complexas, elas são mais seguras. Principalmente aquelas que têm aprovação e têm feito a adoção, como eu falo, seguindo as guias de boas práticas, né? Uma coisa é a aprovação pela Anvisa, outra coisa é você adotar adequadamente. Feitas as duas coisas, elas têm assim, muito menos chance de causar dano, ainda não vão ser precisas, mas elas estão muito mais justas. Há um grande risco, né? Quando você usa uma solução conversacional interativa, uma LLM, o risco é bem maior. Mas, de novo, são aquelas que parecem mais legais de conversar, né? E aí, por isso que eu digo, vale a pena você bater um papo sobre futebol, sobre lazer, coisas que não você entender como funciona. E quando você for trabalhar com assuntos de medicina, trabalhe naqueles que você sabe, não exponha dados do paciente, volto a dizer, e cheque as respostas. Então, a arte de interagir com a IA é saber do assunto que você está perguntando e checar as respostas. Não fique convencido que a resposta foi muito boa, ele é bom de papo, mas tem que dar uma olhada se aquelas informações. Você frequentemente peça para ele colocar referências científicas, aí você checa. Você vai ver que algumas vão existir, outras não. E existindo, dá uma olhada no resumo. Ela foi revista por pares, é outro nível de segurança da informação, né? Mas é muito rápido, volto a dizer, muito rápido. Recomendo interagir. Não deixem de criar essa curva de aprendizado, né? Esses alertas são importantíssimos e pioneiros inusitados, porque a tendência, principalmente para o profissional da saúde, que a tendência é a gente ouvir as maravilhas que a IA pode trazer para nos ajudar como profissionais, e aqui a gente está vendo que não depende nem só do nosso comportamento, da nossa forma de uso, mas também do nosso paciente. Então, fica É. aí, pessoal, fica a dica, né? Fica aí para o pessoal tomar cuidado. E eu penso, mesmo quando a gente pede referência científica, é bom a gente também ter o olhar crítico de entender quais referências valem a pena a gente confiar ou não, né? Porque uma coisa é você ter estudo duplo cego, randomizado, controlado, meta-análises, revisões sistemáticas, outra coisa é você ter estudos observacionais com N pequeno, sem o P estatisticamente significativo, né? Então, esses alertas são muito legais, eu vou carregar eles nas nossas aulas, né? E, Edson, olha, não tenho realmente como te agradecer.